Por que a proposta de Karl Marx é diabólica? Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá pessoal, a filosofia é uma atividade humana que surge da contemplação, que os gregos antigos chamavam de bios theoretikos. Ou seja, o filósofo era aquele que contemplava o mundo, contemplava o universo, e nesta contemplação ele buscava então responder aos mistérios da vida. De onde vim, para onde vou, se há uma finalidade para a vida, qual a origem do universo, se o universo é formado por uma substância comum. Essas eram as indagações. Essas indagações elas foram se complexando, se tornaram mais complexas, e aí entrou na ética, na moral, na própria antropologia humana. Porém, é importante dizer que os filósofos eles contemplavam o mundo para tentar responder às indagações por meio do exercício da razão, por meio do raciocínio, da lógica. Mas Karl Marx ele se coloca como uma transformação neste processo. Quando ele fala sobre as teses de Feuerbach, no 11º ponto, ele tem uma frase muito conhecida. Ele diz o seguinte: os filósofos não fizeram mais que interpretar o mundo de forma diferente. Agora, trata-se de transformá-lo. O que essa frase significa? Significa que Karl Marx ele propõe uma filosofia ou uma ciência de transformação da natureza humana. E isto, de fato, é assustador. Porque Karl Marx ele entendia que para se alcançar o reino da liberdade, o comunismo, o mundo sem sociedades de classe ou coisas do gênero, era necessário uma transformação desta natureza humana, deste interior humano. Era necessário buscar um humano dentro do ser humano que fosse puro, que não fosse movido pelo egoísmo, não fosse movido pelo pecado promovido pela sociedade privada, portanto, nos últimos tempos, pelo sistema capitalista, onde esse pecado estava carimbado, estava apregoado, rotulando a burguesia. Por isso Karl Marx ele vai contra a religião cristã, ele se rebela contra Deus, porque ele diz que a religião cristã, o evangelho, era na verdade um meio, uma forma de manter este ser humano embotado da possibilidade da transformação desta natureza. Agora, o que é mais estarrecedor, para Karl Marx, a mudança desta natureza se dava pela revolução, a revolução violenta, a revolução que mata, a revolução que aniquila. Ora, em outras palavras, é uma mudança da natureza de forma compulsória por meio da violência. Ora, o que ele dizia é que deveria haver um processo revolucionário promovido e protagonizado pela classe operária, pelo proletariado, e uma vez tomado o poder pela violência, manteriam este poder pela violência, até alcançar, ou até que viessem ao alcance do mundo da liberdade, desse mundo estético, deste mundo onde não haveria mais classe social. E isto é um absurdo, isto é demoníaco, isto é diabólico. Porque o que Karl Marx faz é trazer uma nova religiosidade baseada na matéria, baseada na revolta contra Deus, para a transformação da natureza humana. É por isso que muitos teóricos, filósofos da história, historiadores, vão chamar esta prática de construção da gnose, ou seja, o marxismo é um gnosticismo. Eric Voegelin, por exemplo, Jacques Maritain, Mathieu Coté, Vladimir Tismanian e tantos outros teóricos vão apontar para esta direção, mostrando que o marxismo não é outra coisa senão uma religião da matéria e que sim acredita na transformação do indivíduo. É por isto que é absolutamente impossível alguém que se diz cristão ser marxista, ser de esquerda. Por quê? Porque nós cristãos acreditamos sim na transformação desta natureza humana, mas isso se dá internamente, se dá na transcendência, se dá pelo poder de Deus no interior do homem. É uma transformação interna no indivíduo, não é uma transformação externa na sociedade. Nós acreditamos que Deus, pela ação do Espírito Santo, transforma sim o ser humano e ele deixa de ser escravo do pecado para se tornar servo de Deus. Mas Karl Marx se rebela contra isto, se rebela contra esta afirmação. E ele vai promulgar, ele vai incentivar a mudança da natureza humana pela violência na matéria. Por isto, o comunismo, até hoje, já matou mais de 100 milhões de pessoas. Isso mesmo,
já matou, já assassinou mais de 100 milhões de pessoas e continua matando pela fome, pela violência, pela mente revolucionária. Daí o grande perigo desse tipo de pensamento. E aí temos o motivo, dentre outros, para, como cristãos, rechaçar este tipo de pensamento. Não existe cristão de esquerda. O que existe são esquerdistas, marxistas, que se dizem cristãos para enganar, para embotar e para impor a visão revolucionária que acredita numa transformação da natureza humana pela violência, ou seja, numa proposta diabólica. Bem, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aperte o sininho, dê um like ou dislike, compartilhe esse vídeo se você gosta do seu conteúdo, ajude esse vídeo a crescer e até a próxima.